Falando na conferência de imprensa onde foi abordado o arranque do ano letivo 2026, cuja abertura está marcada para o dia 27 de fevereiro do ano em curso, a ministra da Educação, Samaria Tovela, abordou o polêmico caso das passagens automáticas no país. A governante admite o problema, apesar de preferir tratá-lo por outro nome. Como passagens automáticas não existem, o que existe é empurrões que estão sendo feitos aos alunos para passarem sem saber nada. Essa é outra questão, é uma questão pedagógica. É exatamente por isso que o Ministério da Educação e Cultura quer mais qualidade no setor a partir de agora. É que as aulas sejam efetivas e que os nossos professores planifiquem as aulas, os nossos professores efetivamente entendam que é importante motivar os nossos alunos para a aprendizagem. Portanto, isso exige, acima de tudo, o domínio de questões metodológicas, o domínio de questões ligadas à neurociência cognitiva, que efetivamente vai nos dar aquele tempo efetivo que as crianças, janela de aprendizagem, e que nós todos como professores temos que aproveitar para que as nossas crianças aprendam. Sobre o ano letivo 2026, aqui a ministra da Educação preferiu abordar a divisão em 3 do ensino diurno, explicando a sua forma de funcionamento, que essencialmente é evitar a frequência das crianças às altas horas da noite. Então, o que nós fizemos no quadro do redimensionamento, então produzimos efetivamente o que nós chamamos a nossa instrução ministerial, e ela refere que os alunos com idade inferior a 18 anos devem ser integrados no período diurno, e as escolas do ensino básico e ensino secundário, estamos a falar, quando nós falamos do ensino básico, estamos a falar das nossas escolas que lecionam, portanto, da primeira até a 9ª classe, e temos o ensino secundário, tem tantos que lecionam os 2 ciclos, portanto, lecionam desde a 7ª à 12ª classe. Por outro lado, temos as escolas que só lecionam o 2º ciclo, portanto, lecionam da 10ª a 12ª classe. Então, esse conjunto de escolas onde temos alunos do ensino secundário, que efetivamente esta medida está abraçando, a este grupo. E em relação a esta questão que nós estamos a referir, nós efetivamente vincamos isto. Todas as escolas do ensino básico, do ensino secundário, que observem maior demanda em termos de alunos, porque nós sabemos, infelizmente, em algumas situações, em algumas escolas, a maior parte dos alunos são menores, então todo esse grupo vai fazer alguma pressão nessas escolas, principalmente em relação ao período diurno. Então, em relação a essas escolas, portanto, devem funcionar em regime de 3 turnos. Gostaríamos de vincar, se calhar, em relação ao regime de 3 turnos. O regime de 3 turnos observa, sob o ponto de vista metodológico, para nós organizarmos as turmas, nós temos que fazer com que todos os alunos, dentro daquilo que é o programa curricular, observem e sejam confrontados, portanto, com todo o programa, com todos os conteúdos e, principalmente, desenvolvam as competências essenciais, independentemente do tempo de permanência. Quando falo de tempo de permanência, nós temos alunos que ficam todo o dia na escola, temos alunos que ficam metade do dia e temos alunos, neste caso, que vão ficar, três blocos. Estamos a falar exatamente do período diurno, mas dividido em três blocos. E também importa referir que os 3 blocos integram também aulas no período, diria, a seguir. Porque temos as aulas do bloco, mas temos as aulas, por exemplo, de educação física, de agropecuária, de TICs, que acontecem num período contrário, não exatamente naquele bloco referido. O Ministério da Educação e Cultura também fez saber que em todo o país, neste ano 2026, 206 escolas irão lecionar no período pós-laboral. Por outro lado, degradação da estrada R720 interrompe trânsito em Mecanhelas e causa prejuízos.
Moradores de diferentes bairros e zonas de acesso ao distrito afirmam que a situação da estrada R720 piorou nas últimas semanas devido às chuvas intensas, que abriram carteiras e tornaram alguns troços praticamente intransitáveis. Segundo os membros da comunidade, há locais onde as viaturas ficam atoladas por várias horas até dias, dificultando o transporte de doenças e produtos agrícolas em Mecanhelas, no Niassa. Eu sou motorista do caminhão. Sim. Estou aqui há 2 dias. Enterrei neste lugar. Mas ao enterrar, ao pôr o material aqui, queriam melhorar a estrada. Mas o nível da melhoração da estrada, o material está muito em cima. Então, pedi aos colaboradores que pelo menos tinham que raspar pôr em pedra. Gani yaso ndumene sewavuta kwambiri tikungopempha kuti boma itiganizirirepo sewavuta magari moto kudusa kungophata ndi ati aboma tiganizire. Da compreensão da população, assegurando que os esforços estão em curso junto das autoridades distritais para garantir recursos que permitam uma solução duradoura para as principais vias afetadas. Para dar resposta, portanto, sobre essa situação, diria o seguinte: naquele ponto que está daquela maneira aí, nós já adiantamos fazer um trabalho. Já tem alguns 4 tratores que estão fazendo trabalho aí. Levando para aquele lugar, para poder tapar. E não só naquele ponto, em algum sítio onde está estragado, no município. Só que o que veio acontecer é que depois de 2 dias, veio as chuvas. E assim paramos com o trabalho. E assim, depois do trabalho, depois da chuva parar, vamos continuar. Tem paciência a eles, que logo que para as chuvas, vamos continuar o trabalho. Entretanto, os moradores pedem a celeridade na resposta, considerando que a estrada R720 é fundamental para o desenvolvimento econômico e social no distrito, facilitando o aumento da produção agrícola e acesso aos serviços básicos em Mecanhelas, no Niassa. Nós facilitamos a transmissão da informação. A FMI alerta para dificuldades de financiamento e pressiona para reformas estruturantes em Moçambique. O Fundo Monetário Internacional advertiu que Moçambique atravessa um período de crescente restrição financeira, marcado por limitações no acesso a financiamento interno e externo, o que tem condicionado a execução orçamental do Estado. Num comunicado divulgado esta quarta-feira, na sequência de uma missão técnica realizada no país no final do ano passado, a instituição sublinha que as condições de financiamento se tornaram mais exigentes num contexto de elevada pressão sobre a dívida pública e persistentes déficits fiscais. Segundo o FMI, os atrasos no serviço da dívida e a estagnação da procura por títulos públicos por parte dos bancos nacionais, tradicionalmente uma das principais fontes de financiamento do Estado, reduziram significativamente o espaço fiscal. Paralelamente, o financiamento externo líquido mantém-se em terreno negativo, agravando os constrangimentos. Face a este cenário, estima-se que o déficit orçamental tenha registrado uma redução em 2025, situando-se em cerca de 4,5% do produto interno bruto, contra 6,2% no ano anterior. Esta diminuição resulta, sobretudo, de cortes nas despesas com bens e serviços e na execução de projetos de investimento público. Apesar da recente retirada do país da chamada lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional e da reforma de importantes projetos energéticos, o FMI considera que os desafios estruturais permanecem expressivos. A instituição prevê que o crescimento econômico, incluindo o setor mineiro, deverá manter-se moderado, rondando os 2%, condicionado pelo fraco dinamismo do crédito à economia. No plano monetário, antevê-se uma inflação acima da meta implícita do Banco Central no médio prazo, impulsionada pela necessidade de financiar déficits elevados. O relatório enfatiza ainda que Moçambique continua a enfrentar vulnerabilidades associadas à elevada dívida pública, fragilidades institucionais, choques climáticos recorrentes e desafios de segurança.
Perante este quadro, o Conselho de Administração do FMI recomenda a adoção de um pacote abrangente de reformas com vista à consolidação da estabilidade macroeconômica e a criação de condições para um crescimento mais robusto e sustentável. Entre as medidas sugeridas, destacam-se a contenção da massa salarial do setor público, o alargamento da base tributária, o reforço da gestão das finanças públicas, o controlo dos riscos fiscais associados às empresas estatais e a melhoria da transparência na gestão da dívida. O fundo sublinha igualmente a importância de proteger os grupos socialmente mais vulneráveis durante o processo de ajustamento. No domínio cambial, embora reconheça a prudência da política monetária adotada pelo Banco Central, o FMI entende que existe margem para maior flexibilidade na taxa de câmbio, como mecanismo de ajustamento às condições externas, recomendando simultaneamente a manutenção de níveis adequados de reservas internacionais. O alerta do Fundo Monetário Internacional traça um retrato de forte pressão econômica sobre o país, no momento em que se impõe a necessidade de reformas estruturais profundas. Apesar de alguns sinais positivos, o organismo multilateral considera que a sustentabilidade das finanças públicas e a estabilidade macroeconômica dependerão da capacidade do governo em implementar medidas firmes e coerentes nos próximos anos. Chegamos assim ao ponto final da presente edição do Jornal TTV. Eu sou Clemente Carlos. Foi, tal como sempre tem sido, prazer imenso estar consigo. Continue ligado às emoções da tua TV. A seguir temos o programa Passarela e nós voltamos amanhã com mais e mais informações quando forem pontualmente 9 horas. Até lá!